Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje é domingo, dia 7 de abril. Estamos celebrando neste dia o Domingo da Divina Misericórdia. Então tivemos ao longo de toda a semana, aí 7 dias celebrando domingo, celebrando esse tempo, essa oitava pascal. E hoje a igreja nos convida a, de fato, neste Domingo da Misericórdia Divina, a acolher o dom do Espírito Santo no meio de nós, a acolher a paz, a lembrar que o Cristo ressuscitado está presente na nossa vida, mas sobretudo que a misericórdia de Deus, que a sua presença, nos anima, a sua presença nos alcança. Então neste dia celebremos com toda a dignidade, mas com o coração aberto, esse dom da misericórdia de Deus que nos alcançou e que nos alcança todos os dias. A liturgia hoje da igreja, a liturgia da palavra, vai nos trazer na primeira leitura, retirado dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como própria as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. A primeira leitura de hoje vai apresentar a graça do que é a verdadeira comunidade. Aqueles que são abertos aos valores, que testemunham a ressurreição de Cristo e que vão viver de fato essa graça dessa comunidade, dessa comunhão. O que eles viviam? A comunhão fraterna, então a relação entre eles, essa graça dessa unidade, dessa relação que acolhe o outro na sua fragilidade. Depois a partilha dos bens. Então, entre eles, tudo era em comum, entre a comunidade, eles não retiam, não existiam aquele que possuía mais ou menos bens, o atendimento às necessidades e o testemunho da alegria, e, sobretudo, a fração do pão, que era essa partilha, mas também a escuta da palavra de Deus. Então, faz parte dos pilares de uma comunidade, buscarmos viver exatamente isso que os primeiros discípulos viveram, tudo aquilo que a multidão dos fiéis viviam. Primeiro, que era um só coração e uma só alma, e eles viviam de fato nessa grande partilha do coração. E o espírito de partilha ali daquela comunidade era o que garantia para que ninguém passasse necessidade, e a concretização da promessa de Jesus. Então, de fato, nessa leitura de hoje, somos convidados, eis um belo programa de vida, é aprendermos a viver esses valores que já ali os primeiros discípulos viviam. O salmo de hoje é o Salmo 117. Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Então, um salmo muito conhecido, nós já meditamos ele ao longo desses 2 dias atrás, lembrando, de dar graças ao Senhor, mas como hoje é domingo da misericórdia, somos convidados a lembrar que a misericórdia do Senhor é eterna. E é isso que o salmista vai dizer, Já nos primeiros versículos ele vai lembrar que a misericórdia de Deus, ela é eterna e ela dura para sempre. Ele vai falar 3 vezes. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora diga, eterna é a sua misericórdia. E os que temem o Senhor devem proclamar, eterna é a misericórdia de Deus. Então somos convidados hoje a reconhecer essa misericórdia do Senhor, que nos salvou e que nos salva todos os dias, A bondade do Senhor conosco, o seu amor, o seu cuidado é a manifestação da misericórdia de Deus. O Senhor que não exclui nenhum de nós, mas ao contrário, Ele age com misericórdia.
E o Senhor, Ele tem piedade e compaixão daqueles que sofrem. E hoje tantas pessoas têm passado por sofrimentos interiores. Pessoas que têm vivido situações de perca na vossa família, sejam elas pessoas que se tornaram viúvas ou que perderam seus filhos, ou pessoas que foram abandonadas, né? Às vezes pode acontecer ali dentro de um relacionamento. A misericórdia de Deus, ela alcança. O Senhor alcança a sua misericórdia a cada um de nós. Ele nos ama, Ele nos devolve a nossa dignidade, e o Senhor não só devolve a nossa dignidade, mas Ele, sobretudo, não para nas nossas fragilidades e na nossa fraqueza. A segunda leitura de hoje, ela é retirada da primeira carta de São João. Caríssimos, todo o que crer que Jesus é o Cristo nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amarás também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, a segunda leitura de hoje vai nos falar do amor para com os irmãos e as irmãs, né? E o critério fundamental para nós afirmarmos, né, que estamos em comunhão com Deus é a prova concreta de que nós o amamos. Amamos o Senhor e por isso somos convidados a amar, né? O amor é um mandamento de Deus, né? E somos convidados a viver esse amor de mãos dadas, né? De lembrarmos viver esse mandamento de mãos dadas, lembrando que somos convidados primeiro a amar a Deus sobre todas as coisas. E a fé no ressuscitado é sobretudo a observância, né, dos seus mandamentos, que nos tornam filhos e filhas de Deus. Por isso a segunda leitura vai falar desse amor, né? O amor é o maior testemunho que cada um de nós cristãos podemos dar. O amor é o maior testemunho que cada um de nós, membros de comunidade, podemos dar uns aos outros. Então, nesse dia, renovemos de verdade o nosso amor pelo Senhor, mas também o nosso amor, a nossa caridade fraterna, o nosso cuidado, o nosso zelo uns pelos outros. O evangelho de hoje, ele é retirado do evangelista São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechado por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-o no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estavam escritos neste livro.
Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Então, no primeiro dia, de 2 semanas seguidas, o ressuscitado vai aparecer aos discípulos, vai reuni-los com as portas fechadas, por meio dos judeus. E após mostrar-lhes, as chagas e confirmarem se ele é o Cristo crucificado, Jesus traz a alegria aos discípulos. Ele vai reunir e vai dissipar as trevas do medo do coração deles. E, sobretudo, da incerteza, que os discípulos carregavam no coração. Então, ele vai oferecer a paz, como esse dom do Espírito Santo, porque ele vai dizer, a paz esteja convosco. Ele vai oferecer a reconciliação e, sobretudo, o ato de fé, que o torna os discípulos e cada um de nós, capaz de acreditar nele, mesmo se não há uma presença física. Somos capazes de acreditar na presença do Senhor no meio de nós. E Cristo ressuscitado se faz presente em nosso meio, em nossa comunidade. E hoje somos convidados a celebrar a ressurreição do Senhor no meio de nós, que nos torna, nos dá a graça de proclamar meu Senhor e meu Deus. Então, pensamos essa graça nesse dia como Tomé, de proclamarmos o nome do Senhor, meu Senhor e meu Deus. Eu creio em Ti, Senhor, mas aumenta a nossa fé. Que tenhamos um belo domingo da misericórdia neste dia e que Deus os abençoe.